Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de introdução ao Autodesk Maya e nesta aula eu vou fazer uso das ferramentas de navegação de painéis e também de manipulação de objetos, ok? Bom, a manipulação, a navegação de painéis se dá da seguinte forma. Você pode usar o atalho do teclado combinando com o mouse, por exemplo, esse movimento que eu vou fazer aqui agora, ó, de rotação do cenário ou órbita, tá? Você consegue fazer isso da seguinte forma. Você segura o botão Alt, mantenha ele pressionado e com o botão esquerdo do mouse, você clica e segura e movimenta, ó. Então você tem aqui a órbita, mantendo o Alt pressionado e o botão esquerdo do mouse, você clica, segura e movimenta, então você tem aqui a órbita. Se você mantiver o botão do Alt pressionado e agora usar o botão direito do mouse, ó, botão direito, você cria aqui o zoom, tá? Então, ó, botão direito com Alt pressionado, você dá o zoom, ok? E também se você mantiver o Alt selecionado com o botão do meio, ou seja, o scroll, essa rodinha aí do mouse, você aperta o scroll, não gira, só aperta. Aperta o scroll e você tem aqui esse movimento que é, no caso, um movimento conhecido como pan, tá? Ele vai deslocar aqui o cenário, tá? Então ele desloca todo o ambiente, né? Então aqui manipulação de zoom e órbita. Então com isso você consegue aí agilizar o processo para chegar próximo de um objeto ou afastar, tá? Para você poder visualizar. Uma dica importante também é isso aqui, ó. Vamos supor, esse cenário aqui ele tem lá uns objetos, né? Então eu tenho aqui um helicóptero, ó. Digamos que eu queira chegar próximo desse helicóptero, ó. Repara, o zoom está bem longe, né? Eu clico no helicóptero, ele está selecionado, que ele coloca a cor verde no objeto, tá? Qualquer objeto que você selecionar no Maya, ele vai destacar nessa cor verde, ok? Então, clicando no objeto helicóptero, eu teclo o botão F de faca, ele vai lá e dá um zoom no objeto selecionado, ó, tá? Então, isso agiliza bastante o processo, né? Se eu clicar ali, ó, no outro objeto lá do outro lado, ó, que é o carrinho, então Jeep, eu teclo F, ó, ok? Então, ele dá o zoom no objeto selecionado. Então, importante que você tenha o objeto selecionado para esse comando F funcionar. Se você não tem nenhum objeto selecionado, ó, se eu clicar aqui fora nessa área cinza aqui, vazia, eu não tenho nenhum objeto destacado na cor verde. Então, se eu teclo F, ó, ele vai enquadrar o ambiente aqui no seu painel para que você possa visualizá-lo por inteiro, né? Então, basta selecionar um objeto, teclar F, e ele vai lá e dá o zoom no objeto selecionado, tá? Você pode fazer também o seguinte, digamos que eu não queira clicar fora, estou com o objeto selecionado aqui, eu tenho o trabalho de ficar clicando fora para poder visualizar todo o ambiente. Então você faz o seguinte, ó, você pega em qualquer viewport, em qualquer painel, né, eu acabei chamando de viewport, mas é costume de outro software, mas o Maya chama de painel, também conhecido também como viewport, mas se você quiser visualizar todo o ambiente, você tecla A, botão A, ele vai mostrar todos os objetos da cena. F vai dar um zoom no objeto selecionado, certo? Bom, então, tendo como base essa navegação, você pode fazer o seguinte também. Lembra da aula anterior, aqui do lado esquerdo, eu vou clicar neste botão, ó, que é para visualizar as 4 viewports, ou os 4 painéis, tá? E repara aqui o seguinte, eu tenho aqui a perspectiva e tem os outros painéis que são 2D. Eles estão mostrando em aramado. O formato aqui, ó, de visualização é aramado, ó. Aramado, aramado, e aqui ele está como preenchido. Lembra que eu falei sobre a barra de menu de painel? Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho a top, né? Ó, aqui eu tenho a top e tem aqui a barra de menus de painel, tá? Tanto a barra de menu como barra de ferramentas também, que são todas essas ferramentas aqui, tá? Então, nesse conjunto aqui de ferramentas, ó, esses botõezinhos aqui, ó, isso aqui é para visualização do seu objeto na cena. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, essa opção Wireframe, eu tenho isso aqui Smooth Shade, né? E tem aqui também Use Default Material. Eu vou clicar nesse botão, ó, Smooth Shade. Olha só. O que ele fez? Ele mostrou aqui, como é uma visão aérea, né, top, ele está mostrando aqui todo preenchido. Se eu clicar aqui, ó, nesse botão, o Smooth
desculpa, Use Default Material, ele vai mostrar aqui, né, um material default, que é um material que eu vou abordar mais para frente, que é o material Lambert, tá? E eu tenho, pulando aqui, ó, vou dar um zoom, esse botão aqui chamado Texture, que é essa bolinha xadrez, ó. Eu dar um zoom aqui, ó, é o botão de textura, tá? Então, como que ele vai funcionar? Se esse botão aqui, ó, que é o Use Default Material, estiver ligado, ó, e depois eu venho aqui e ligo o Texture, ele não vai exibir a textura. Então, você desativa aqui, ó, esse botão Use Default Material para você conseguir visualizar a textura aplicada nos objetos, ok? Você pode fazer isso para todos os painéis, se você quiser, ó. Por exemplo, eu vou pôr aqui, ó, o Smooth Shade All e o Texture. E aqui na Side também eu vou marcar lá a opção Smooth Shade All e aqui o Texture para visualizar. Se você quiser ligar este botãozinho aqui também, tá? Que é o Wireframe and Shade, ele vai mostrar tanto o objeto com a textura como também com as linhas de segmento que compõem cada objeto. Eu particularmente não vou usar, eu vou deixar sem essa função aqui ativa. Então com isso eu tenho como exibir aí os elementos da cena com textura, né, e preenchimento, tá? Olhando aqui na perspectiva, então, se eu manipular aqui, ó, a navegação, repare que as outras views ficam paradas. Por quê? Porque elas são 2D. Eu só faço isso na perspectiva. Então, se eu tentar fazer isso numa vista 2D, ó, se eu segurar o Alt e apertar o botão esquerdo do mouse, ó, ele dá uma mensagem que aqui eu não posso, né, manipular ela. Por quê? Porque é sempre 2D e vai sempre mostrar esse ângulo aqui específico, tá? Que é top, ok? Não tem problema, você pode mudar isso a qualquer momento, tá? Mas é uma segurança de que você vai visualizar isso sempre de uma forma aérea, ok? Agora, referente ao ajuste, né? Então, por exemplo, se eu quiser ficar dando zoom aqui e zoom aqui, eu posso fazer isso da seguinte forma. Se eu tiver um objeto selecionado e quiser ajustar o zoom igual para ambas os painéis, eu teclo aqui, ó, Shift F. Tá vendo? Então, Shift F de faca, ele ajustou aqui na top, na front e na side um zoom com base no objeto que eu selecionei. Se eu pegar aqui o helicóptero, ó, por exemplo, dar um Shift F, tá vendo? Então ele vai ajustar o zoom de acordo com o objeto que eu tenho selecionado. E se eu teclar Shift A, o que vai acontecer? O Shift A ele vai enquadrar, porque o botão A ele enquadra os elementos da cena dentro de um único painel. E o Shift A, o que ele vai fazer? Ele vai enquadrar os elementos da cena de acordo com os painéis que eu tenho aqui. Nesse caso, eu tenho a perspectiva, top, front e side. Então é uma forma de você organizar legal aí a cena para que você possa visualizar todos os elementos, ok? Se você quiser expandir então o painel, eu uso um recurso bem interessante que é um atalho, tá? Então, por exemplo, quando eu clico na view, repara que ela fica com a bordinha cinza bem claro, né? Então, nesse caso eu estou com a vista perspectiva tá ativa, ela está sendo utilizada, eu teclo a barra de espaço e solto, só uma vez, no teclado mesmo, você só aperta uma vez e solta. Tá? Se você segurar a barra de espaço, ele vai exibir esse menu, e esse menu eu vou mostrar isso aqui mais pra frente, que é o Hotbox, é chamado Hotbox. Então quando você aperta a barra de espaço e segura, ele vai mostrar todas essas opções aqui. Não se assustem, mais pra frente eu vou mostrar direitinho como que funciona essas opções. É um atalho bem interessante, vocês vão aprender legal aqui como utilizar. Mas se você só apertar e soltar, ó, bem rápido, ó, tá? Então ele vai expandir a view selecionada. Então, por exemplo, eu estou com a top, barra de espaço. Eu venho aqui, ó, na perspectiva, barra de espaço, tá? Depois eu mostro os outros atalhos. Então tá, o que vocês já sabem fazer? Vocês já sabem manipular a cena, segurando o Alt aqui, né, para usar a órbita, segurando o Alt botão direito, Alt botão esquerdo, Alt botão do meio, ok? E agora vamos manipular o objeto, né? Vou pegar esse helicóptero, digamos que eu queira fazer esse helicóptero levantar voo. Eu quero subir com ele, então eu vou ter que usar as ferramentas aqui do lado esquerdo, tá? Então as ferramentas de manipulação de objeto, ó, são essas daqui. Eu tenho aqui a ferramenta de seleção normal, a seleção por laço, a seleção por pincel, essa que é a seleção de manipulação para mover, né? Rotação e escala. Então quando nós temos essa ferramenta aqui ligada, ele só permite que eu selecione o objeto e não faça mais nada, simplesmente para selecionar o objeto.
Essa daqui é a ferramenta de seleção pelo laço. Ela permite que você desenhe um laço, tá vendo? Então, conforme o desenho que eu fizer, ele vai selecionar os objetos dentro do desenho, tá? Essa aqui é a ferramenta de seleção por pincel, ok? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou clicar fora, tá? Vou ativar aqui a ferramenta de seleção por pincel. Ele permite que eu pinte, né, pontos aqui na minha cena, no meu objeto, para ele poder selecionar, tá? Essa ferramenta, ela pode ser ajustada da seguinte maneira, ó. Tá vendo que ele tem um círculo, né, que é a espessura aqui do brush. Você ajusta isso, ó, da seguinte forma: você, com a ferramenta ligada, você pressiona o botão do teclado, a tecla B de bola, mantém a tecla B de bola selecionada, apertada, né? Aí você clica, segura e arrasta para expandir ou diminuir, tá? Então, quanto maior a região do brush, mais objetos você consegue selecionar na sua cena, tá? Então, essa é a ferramenta de seleção por pincel. O negócio aqui dessa ferramenta é que ela permite que você selecione os vértices que compõem o objeto, tá? Ou seja, a malha ela é composta por vértices, edge, que são os segmentos, né, que são as linhas, e os polígonos. Então, nesse caso, ela está permitindo que eu selecione os pontos, os vértices do meu objeto. Para desligar isso, você vai clicar com o botão direito e segurar, tá? Segura que vai exibir esse menuzinho aqui, ó. Tá? Mantendo o botão direito pressionado, você vai escolher isso aqui, ó, Object Mode, ok? E aí você pode escolher outra ferramenta. Novamente, se ele não desativar, ó, isso aqui é uma seleção que ele está fazendo. Se ele não desativar, você clica o botão direito, põe Object Mode e aí ele desliga. Ele não pode ter esse modo de seleção de subobjeto, né? Que eu vou explicar isso mais para frente. Então, essa ferramentinha aqui, ela dá um certo trabalhinho nesse ponto. Essa ferramenta aqui, que é a Move, né, ou Translate, ela permite que você clique no objeto e manipule, né, a direção dele. Repara que, eu vou dar um zoom aqui, repara o seguinte, ele tem esse desenho, tá vendo? Essas setas aqui, ó, que ele está mostrando, tá meio, a visualização está um pouco ruim de se ver dessa ferramenta, porque assim, o Maya, ele vai trabalhar na exibição da cena conforme a sua placa de vídeo. Ele tem um modo de exibição lá, Viewport 2.0, por exemplo, né? E de acordo com a sua placa de vídeo, você consegue ter uma melhor qualidade ou não na cena. Por exemplo, aqui está meio ruim de se visualizar, está muito escuro, etc. Então, como que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer para poder ajustar? Eu vou vir aqui no menu, ó. Tem aqui a opção Render, ele está como Legacy, eu vou escolher Viewport 2.0, olha lá, ó. Então agora ele melhorou aqui a minha visualização para poder enxergar meus elementos na cena, e aí com isso também eu consigo visualizar melhor a ferramenta de movimento do meu objeto, ó. Então aqui é o seguinte, essa ferramenta, que é a Move, né, ou Translate, ela tem aqui os eixos na cor vermelho, azul, e nesse caso o amarelo que ele está aqui é verde, tá? Porque como eu já cliquei nele, ele está mostrando a cor amarela, seria o eixo ativo, tá? Mas a cor dele é verde. Aonde que você visualiza isso? Aqui do lado esquerdo, ó. Então, por exemplo, do lado esquerdo abaixo, você tem a orientação de movimentação, rotação e escala do meu objeto. Qualquer um deles, tá? Então, o Y vai ser verde, o X vai ser vermelho e o Z vai ser azul. Então, o Y é para cima e para baixo, o X é esquerda e direita e o Z vai ser a profundidade, tá? Então, eu posso pegar aqui, ó, no X, eu clico, seguro, movo, tá? No Y, que é verde, ó, você ajusta um ângulo, tá? Procura sempre ajustar o melhor ângulo para você poder manipular o seu objeto, ó. Então, Y, verde, e aqui o Z, ó, o azul, tá? Então, você pode manipular esse objeto de acordo com o que você estiver fazendo, né? No caso, quando a gente for fazer animação, a gente pode fazer ele levantando durante um certo tempo e depois a gente pode fazer ele se deslocando para a direção de X ou Z ou Y, tá? De acordo com o que você estiver fazendo, tá? O Maya também exibe nessa ferramenta esses quadrados aqui, ó, ao redor do meu objeto, ó. Por exemplo, eu tenho aqui esse quadrado azul que, se eu ligar, o que ele vai fazer? Ele vai ligar aqui os eixos, você pode manipular, né? O Y e o X ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Se eu mudar o ângulo, eu tenho esse quadrado verde aqui, ó, que ele vai deixar eu manipular quais eixos? A base, que é o X e o Z, ó, né? E se eu olhar de um outro ângulo, ó, eu tenho esse quadrado vermelho, que ele vai deixar eu manipular aqui o eixo Y e o eixo azul, que é o Z, ó.
ok? Ou individual. E se você vier no centro, você manipula nos 3 eixos ao mesmo tempo, tá? Então tá, Ctrl Z, dando o botão aí Ctrl Z, ó, o Maya permite que você desfaça ações, né? Inicialmente ele vem configurado com uma determinada quantidade, depois a gente vai lá entrar nos painéis para configurar melhor essas opções. Se você quiser deixar infinito ou colocar uma quantidade maior, eu vou mostrar lá mais para frente como configura a opção de Undo, ou seja, de Ctrl Z, tá? Então essa é a ferramenta de mover. Você pode mover qualquer objeto da cena, né? Desde que ele não esteja bloqueado. Você pode bloquear também esses eixos, é bem interessante. Eu vou mostrar isso mais para frente. Continuando no helicóptero, né? Vou deixar ele aqui em cima. Eu posso usar aqui a ferramenta de rotação, essa daqui, ó, Rotate. Tá? Então repara que a ferramenta Rotate ela exibe o eixo circular, mas as cores são as mesmas, referente aos eixos. Então o X vai ser sempre vermelho, o Y vai ser sempre verde e o Z vai ser sempre azul. Então eu posso manipular aqui, ó, no Z, no X e no Y. Ok? Então a rotação. E se eu vier no centro, eu manipulo, né, rotaciono meu objeto nos 3 eixos. Ok? E eu tenho a ferramenta de escala, né? Scale. A Scale ela permite que você crie aí uma distorção no seu objeto também nos 3 eixos ou no centro dele. Então, por exemplo, se eu for no Y, eu vou distorcer o meu objeto na altura. Ó. Tá vendo? Se eu for aqui no X, ó, tá? E se eu vier aqui no Z, e aí eu posso brincar aqui com o meu objeto, fazer ele ficar numa aparência aí meio, né, surreal. Tá? Você pode vir aqui no centro também, ó, pode clicar, escalar, ó, tá vendo? Que vai no centro. Só que essa escala não é real, ok? Então, assim, é uma medida a olho. Eu estou fazendo uma manipulação aqui na Scale, estou tirando uma medida aqui totalmente, né, manual, né? Eu não estou digitando nada, estou fazendo isso aqui a olho, né? Estou tendo uma percepção aqui de tamanho e aí eu estou ajustando isso. Bom, depende muito do que você estiver fazendo, faça uso dessa ferramenta aí para te auxiliar, tá? Bom, atalhos. Sobre atalhos, quando você quiser ativar a ferramenta de seleção, que é essa daqui, tecla Q de queijo, tá vendo? Então, se eu teclar Q, ele só permite que eu selecione, ele ativa a ferramenta de seleção. Se eu teclar W, eu tenho como mover, então ele ativa a ferramenta de movimento. Anota os atalhos aí. Se eu teclar E, ele permite que eu rotacione, e se eu teclar R, ele permite que eu use a escala, ok? Então eu posso teclar aqui o Q só para poder selecionar meus elementos. Certo? Uma coisa aqui bastante interessante é o painel do Channel Box. Lembra do painel do Channel Box? Ele agora está mostrando parâmetros. Se não tiver aparecendo no painel do Channel Box, você vem aqui, ó, onde está escrito Channel Box e Attribute Editor, você pode estar alternando, ó, Attribute Editor e aqui Channel Box. Lembrando que você tem que ter um objeto selecionado, tá? Os valores que você tem aqui do lado direito, né, no caso do Channel Box, Translate, Rotate e Scale. Então são referentes às ferramentas que eu utilizei. Né? Então o Translate, que é a ferramenta Move, ele guardou esses valores por quê? Porque eu movimentei meu objeto. Ó. Se eu pegar aqui a ferramenta de mover, ó, puxar ele para cima né, o eixo Y, ó, ele está mostrando aqui que o Y está sendo alterado. Então você pode também vir aqui, ó, no valor do Translate, colocar 0, por exemplo. Ele vai descer, ó, o helicóptero vai ficar lá na base, e aqui no Y, no X, né, no caso no X, posso pôr 0 e ele volta ao normal. Se você quiser fazer isso, né, para os 3 campos ao mesmo tempo, você simplesmente clica, segura, arrasta, aí ele vai deixar os 3 campos selecionados, aí eu vou zerar, ó, e Enter. Então ele deixa você fazer isso também com os 3 ao mesmo tempo, tá? Não precisa fazer um por vez. O Rotate, né, você pode pôr valores inteiros aqui, sem precisar ficar usando, né, na forma aqui manual. Tá? Você pode vir aqui no Rotate, ó, por exemplo, eu quero rotacionar em Z 45 graus. Em Z não, em Y. 45 graus. Eu digito 45 e teclo Enter. Então ele vai lá e gira o objeto 45 graus. Tá? Você pode pôr também o valor negativo, menos, que ele vai rotacionar no sentido oposto, ou 0. Isso é válido para ambos. Se você usar a ferramenta Scale, lembra que ela distorce o objeto? Ó, repara que aqui os valores padrões de Scale é 1, né? Então a proporção dele aí vai ser 1 para cada eixo. Então se eu mexer aqui na mão, ó, estraguei todo o meu objeto, ó, tá vendo? Você pode recuperar, você vem aqui, ó, digita 1 para os 3 campos e ele recupera o seu objeto no tamanho padrão dele,
que é o valor 1. Você pode pôr um valor menor se você quiser também. Por exemplo, no Maya você usa sempre ponto, tá? Então, por exemplo, se eu quiser pôr um valor quebrado, ó, ponto 75, ó, tá vendo? Então eu digito lá ponto 75 e ele está diminuindo. Se eu colocar ponto 50, tá vendo? Estou diminuindo 50% o meu objeto. Então eu vou digitar aqui 1 e ele vai ficar com 1 inteiro. Ok? Então com isso você consegue manipular tanto da forma manual, que eu mostrei aqui as ferramentas do lado esquerdo, são as ferramentas da barra de ferramentas, ok? Você pode fazer isso da forma manual, ou você pode usar aqui os valores no painel do Channel Box, você pode usar os valores para poder ter uma base, né, mais exata, uma posição, uma rotação, uma escala mais exata de colocação do seu objeto aí na cena. Tudo bem, gente? Então, nós vimos aí recursos de manipulação de objeto com as ferramentas Move, Rotate, Scale e Seleção, e também de navegação de painéis para você poder aqui visualizar ângulos diferentes. Vocês viram também a barra de espaço, que é um recurso bastante interessante para maximizar o seu painel. Você pode escolher o painel que você desejar e teclar a barra de espaço para poder visualizar, ok? E com isso você consegue aí ter as navegações para poder trabalhar na sua cena. Um recurso bastante interessante também é esse daqui, ó. Mantendo a barra de espaço pressionada com o painel maximizado, tá? Mantendo a barra de espaço pressionada, mantenha a barra de espaço pressionada. Você vai aqui no centro da palavra Maya, ó, clica e segura. O que vai acontecer? Ele vai mostrar o nome das views, né, dos painéis que você pode usar para navegar. Ó. Então, por exemplo, eu estou na perspectiva, eu quero ir para left, eu venho aqui, ó, escolho left e ele vai mudar o ângulo. Não está aparecendo nada, tecla A, né? Aí ele vai mostrar aqui, ó, A, que é o ajuste do zoom na cena. Então agora eu vou apertar barra de espaço, vai aparecer aqui no centro a palavra Maya, eu clico com o botão esquerdo, vai aparecer o nome das views, aí eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, front, solto, desligo a barra de espaço. Se não aparecer, tecla A para ele visualizar. Novamente agora, barra de espaço, no centro tem a palavra Maya, clico, seguro, vou escolher perspectiva e ele voltou para a perspectiva. Então, a barra de espaço também serve como forma de navegação das views. Combinada com o botão esquerdo, você pode escolher qual a view você quer ativar, mantendo ela maximizada. Okay? Ao invés de você ter que ficar toda hora aqui reduzindo, né, e teclando a barra de espaço, você já pode fazer isso direto numa view, clica e segura, vem aqui, por exemplo, front, ó, perspectiva, right, top, perspectiva de novo, ok? Uma forma de você navegar. Quanto a teclas de atalho, você pode fazer o seguinte, também referente à visualização dos painéis aqui. O Maya, se eu fizer isso aqui, ó, Ctrl barra de espaço, ele vai deixar eu visualizar toda a cena e vai preencher aqui o seu monitor com a view selecionada, nesse caso a perspectiva. As ferramentas não têm a mesma função, você vai poder navegar sem problema, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui na left, posso vir aqui na top, ó, tá? Ó, perspectiva, né? E quando você teclar barra de espaço, Ctrl barra de espaço de novo, ele vai mostrar isso aqui novamente, ele vai mostrar as ferramentas. Então, Ctrl barra de espaço é uma forma de você eliminar as ferramentas, né? Ou a maioria dos painéis aí da cena, ocultar para que fique somente o painel ativo, um painel numa forma maior aí para você visualizar, ter um ângulo maior de visualização, uma área maior, ok? Você também pode mudar o background, tá vendo? O background, fundo cinza lá, ó, você pode trocar esse background da seguinte forma, mantendo aí a tecla Alt selecionada, você segura Alt B de bola, ó. Alt B de bola, tá vendo? Então você pode estar mudando a cor do background de uma forma dinâmica aí, somente com Alt B de bola, tá? Eu prefiro usar esse cinza aqui, ok? E aí com isso eu tenho a minha viewport aí, meus painéis configurados aí de uma forma que eu possa trabalhar mais tranquilo. Tudo bem, gente? Então essa foi uma aula de uso das ferramentas de manipulação, de navegação de objeto e algumas configurações de painéis. Na próxima aula, nós vamos dar início às configurações e criações de objetos também, ok?
Então, nos vemos lá na próxima aula.